Olá, crianças! Vamos a mais uma aula de matemática. E na aula de matemática, ontem vocês já participaram um pouquinho respondendo para a prof. a pergunta sobre a historinha da sua preferência. Sabe por quê? Porque nós vamos construir um gráfico, isso mesmo, com aquela pesquisa que a prof lançou lá e aqueles que responderam estão participando dessa entrevista, desta pesquisa e agora desta realização do gráfico. Ah, mas quem não respondeu não tem problema nenhum também, tá bom? Vamos à aula então? Começando. Na página 18, construindo gráfico, certo? Na página 18, está perguntando assim: você gosta de ouvir ou de ler histórias? Quem já sabe ler? Você vai escrever qual a sua história preferida. Pessoal, vamos responder aquela história, porque a prof teve que colocar 3 nomes de história para que vocês pudessem votar em qual história vocês preferiam daquelas 3. Então, nessa pergunta, vocês vão responder aquela que vocês responderam na pergunta para a prof lá no grupo, tá bom? Então, qual a sua história preferida para dar certo aqui no gráfico, tá? Se você escolheu Branca de Neve e os Sete Anões, você escreve o nome dessa história. Se você escolheu os Três Porquinhos, escreve os Três Porquinhos. Ou se você escolheu Pinóquio, escreve Pinóquio, tá bom? Agora, desenhe um dos personagens dessa história. Quem escolheu Branca de Neve e os Sete Anões, desenhe alguma coisa dessa história, assim como dos Três Porquinhos e assim como do Pinóquio também, tá bom? Então, aqui fica o desenho. E aí, lápis na mão, vamos lá para o resultado da nossa pesquisa, da nossa entrevista, pesquisa, e agora o resultado aqui, tá? Ah, mas essa pesquisa não tem ganhador. É só para ver realmente a preferência da história que você gosta. Mas tanto faz, porque alguns gostam de um, outros de outro, e é assim mesmo. Nós temos as nossas diferenças, os nossos gostos, e isso não quer dizer que aquela ou a outra história é melhor. Não é de ganhar, e sim quantos votaram em cada história, tá? Então, nós vamos lá. Nós vamos primeiro preencher este quadro aqui embaixo, colocando o nome das 3 histórias. Branca de Neve, Os Três Porquinhos, Pinóquio, escrevendo o nome das 3. A turma da manhã, que a prof já mandou lá a foto do resultado. A turma da manhã teve 2 crianças que preferem Branca de Neve. Teve 4 crianças que preferem Os Três Porquinhos. E teve mais 2 crianças que preferem Pinóquio. Então, o total de crianças que responderam à pesquisa da turma da manhã foi 8. 4 mais 2 e mais 2 dá 8. A turma da tarde, quem respondeu que gosta mais da Branca de Neve foram 5. Quem respondeu que gosta mais dos Três Porquinhos foi 14. E quem respondeu que gosta mais do Pinóquio foi 1. Então, o número de participantes da turma da tarde é 20. E por todos esses que participaram, a prof agradece muito, tá bom? Vamos ao gráfico agora? O que nós vamos fazer? Construindo um gráfico com os dados que nós já temos, certo? O gráfico da turma da manhã vai ficar de uma maneira, o gráfico da turma da tarde vai ficar de outra maneira, porque foram números de participantes diferentes. Ah, olha só, a prof não pode deixar de agradecer o professor Nildo, que também participou lá dessa nossa pesquisa, né? Obrigada, professor Nildo. Agora, vamos lá, preenchendo aqui. Já a prof já colocou também o nome das 3 histórias. Branca de Neve é a primeira, Os Três Porquinhos a segunda, Pinóquio a terceira. Aqui vocês vão pintar o livro de quantas pessoas que responderam, ou seja, Branca de Neve da turma da manhã, Branca de Neve da turma da tarde.
Quantos que responderam que gostam desta, quantos responderam que gostam desta e quantos responderam que gostam da 3, da 1, da 2 e da 3. Aí vocês vão ver a diferença que deu nesse gráfico. Esta é uma forma de construir gráficos. Então, o que que precisa? Primeiro precisa de uma pergunta, de uma pesquisa, de respostas participantes, para aí nós colocarmos o que aconteceu no gráfico. Aí nós temos o gráfico dos participantes e quantos preferem esta ou aquela, certo? Então, o resultado da pesquisa vai ficar no gráfico, ok? Olha só que legal! Muito bem! Essa é a primeira parte da nossa aula, tá bom? Vocês vão postar as 2 páginas, coloca o nosso livro didático aberto e vocês vão colocar lá na plataforma o desenho, a pesquisa ali embaixo e também como ficou o seu gráfico, tá bom? Então, essa é uma das atividades. Segunda parte da nossa aula de matemática. Vamos trabalhar com formas geométricas. Como assim, prof? Olha só, lá no nosso material de apoio, nós temos uma página que tem formas geométricas. Um triângulo, 2 quadrados de tamanhos e cores diferentes e um retângulo, certo? Tira lá o material de apoio para a gente usar. E agora, nós vamos começar na página 20, depois que você respondeu as perguntinhas aqui sobre a nossa pesquisa e sobre o nosso gráfico, você vai ver que nós temos a segunda parte da aula, que é sobre formas geométricas. Vamos acompanhar a leitura desse pequeno texto? Olha só, todo coloridinho, bonitinho, um texto pequenininho. Vamos ler? E a prof gostaria que vocês tentassem ler e aquele que está conseguindo formar as sílabas, que ainda não consegue ler o texto todo, tenta juntar uma sílaba agora aí, tá bom? Vamos lá. Retângulo na porta, quadrado na parede. Triângulo no telhado, quadrado na janela. Por onde entra o ar? De onde irei morar? Do que está falando esse texto? Vamos ler de novo? Retângulo na porta, quadrado na parede. Triângulo no telhado, quadrado na janela. Por onde entra o ar? Onde vou morar? Do que o texto está falando? Ah, de uma casa! Ah, então vocês já descobriram. Com aquelas formas geométricas lá do material de apoio, nós vamos sim construir uma casinha, certo? E aí, antes de construir a casinha com o material de apoio, aqui está perguntando qual é a forma que representa o telhado. Qual é a forma? Triângulo, exatamente o triângulo. Lembra aquele chapéuzinho que nós fizemos de dobradura, que cantamos a música das 3 pontas? Vocês não vão fazer eu cantar de novo, né? Se lembra da musiquinha? Pois é, o triângulo. O triângulo tem 3 pontas, o quadrado tem 4 pontas iguais. E o retângulo tem 4 pontas, 2 diferente de outras 2, ok? Então, nós vamos lá à construção da nossa casinha. A prof fez. Vocês podem fazer igual ou cada um cria a sua casinha, certo? Então, telhado, parede, telhado em forma de triângulo, parede em forma de quadrado, janela em forma de quadrado, porta em forma de retângulo. Mas será que só as partes de uma casa que tem esses formatos aí? Claro que não. Cada coisa que a gente pega na mão, objetos, brinquedos e tudo que tem por perto, nós olhamos e percebemos que tem um formato. Às vezes de uma figura geométrica plana, como esta. Às vezes de uma figura geométrica um pouco diferente, mas cada coisa, cada objeto, cada brinquedo, cada utensílio tem a sua forma.
e hoje as formas de uma casa, ok? Agora que vem, escreva o nome da forma das figuras geométricas que você usou na sua casinha. E esta página aqui, que é a página 21, a prof também quer lá na plataforma, ok? Muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela participação, muito importante lá no grupo dos pais. Espero que vocês tenham compreendido, gostado e se divertido com a aula de hoje, porque eu gostei muito, e vocês? Um beijão, até!